Com a graça de Deus, nós estamos avançando no Evangelho de João, capítulo 17. Hoje nós estaremos meditando nos versículos 12 a 19. Evangelho de João 17, 12 a 19. Convidar todos a acompanharem, né? E aqueles que puderem fazer a leitura aí com a sua Bíblia. Então vamos dar início à leitura. Versículo 12. Quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome que me deste, e protegi-os, e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. Mas agora vou para junto de ti, e isto falo no mundo, para que eles tenham o meu gozo completo em si mesmos. Eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Não peço que os tires do mundo, e sim que os guarde do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviastes ao mundo, também eu os enviei ao mundo. E a favor deles que eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na tua verdade, ou sejam santificados na verdade. Irmãos, nós estamos nesse capítulo 17, capítulo em que Jesus está orando, né? Ele está no momento de oração com o Pai, ele está nesse momento de intimidade, de comunhão, né? Lembrando, e nós temos repetido isso, para nos situarmos, né? O capítulo 17 é o capítulo em que Jesus está já na quinta-feira à noite, véspera de ser preso, né? Muito provavelmente, essa oração ou é a caminho, né, do Getsemane, ou é no próprio Getsemane que Jesus está orando. Ele está às vias de ser preso, de ser traído. Judas virá com a guarda para prendê-lo no jardim. E ele está, então, nesse momento final, nesse momento derradeiro com os discípulos, mas ele agora está voltado ao Pai em oração. A sua oração é pública, é audível, a ponto dos discípulos estarem ouvindo, e, como nós lemos no versículo, Jesus está orando para que os discípulos ouçam e conheçam aquilo que é fundamentalmente o desejo do coração de Deus. Porque pensem, irmãos, se o objeto da oração de Jesus, se o objeto da oração de Jesus são abordados, né? Ou se o objeto é abordado nestes versículos ou nesta oração do capítulo 17, nós conhecemos efetivamente aquilo que tem o peso, ou que é o centro do coração de Deus. Primeiro, para Jesus, né? Quando Jesus ora nos versículos de 1 a 5, ele está orando por ele mesmo, para que ele possa glorificar ao Pai, sendo ele glorificado, né? Os versículos de 1 a 5 fazem Jesus ora dessa maneira, orando para que ele recupere a glória que ele tinha antes do mundo, né? Antes da criação do mundo. Mas quando Jesus entra no versículo 6 e vai até o versículo 19, né? Jesus faz uma oração já no sentido dos discípulos imediatos, aqueles 11 que estavam com ele. Claro que no versículo 20, deste mesmo capítulo, Jesus diz assim: não oro somente por estes, mas por aqueles que virão a crer em teu nome por meio da tua palavra. Mas esses versículos que nós estamos, do 6 ao 19, ele imediatamente ou primariamente se destina
aos 11 que estavam com Jesus. E nós entendemos, então, aqui a revelação do desejo de Deus com relação aos seguidores de Jesus e a posteridade, a continuação do ministério de Jesus. Jesus está, de fato, intercedendo pela continuidade do seu ministério. Jesus está rogando por questões que tornem os discípulos como o Pai e o Filho são como para que os discípulos se tornem um com o Pai e com o Filho, neste propósito, nesta comissão, nesta missão que Jesus foi enviado de ser o Salvador do mundo, de dar a sua vida pelo mundo, de ser o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, e prosseguir na redenção, na remissão, na santificação, na glorificação dos seus discípulos, né? Então, aquilo que competia exclusivamente a Jesus, que era o ato de ir à cruz, de receber sobre si os pecados, mas haveria agora uma continuidade, o Espírito Santo seria derramado, o Paráclito seria derramado, e estes homens que estavam acompanhando Jesus, esses seus seguidores primeiros, eles recebem essa oração de Jesus. Então, olhando atentamente, nós vamos perceber que o que Jesus ora não somente se aplica a eles, mas também se aplica a toda a igreja. E a oração para toda a igreja nós vamos encontrar do versículo 20 ao versículo 26. Então, eu vou retomar agora a leitura de cada versículo e aí nós vamos fazendo a exposição. Antes de lermos novamente o versículo 12, eu vou ler o versículo 11 para a gente ganhar um contexto e ganharmos, na verdade, uma menção que Jesus faz e que ela é central em todo esse trecho, do 12 ao 19. O versículo 11 diz assim: já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, ao passo que eu vou para junto de ti. Pai Santo, guarda-os em teu nome, que me deste, para que eles sejam um, assim como nós. Jesus intencionalmente se dirige ao Pai e o chama de santo, estabelecendo, então, a condição de que o Pai, que Deus Pai, ele é santo. E ao longo desses versículos seguintes, em que Jesus vai fazer menção de santidade, Jesus vai fazer menção de santificação, ele está colocando como base, como referência, a condição e a natureza do Pai de ser santo, para que aqueles que viessem a ser santificados alcançassem a condição de santidade que o Pai representa. Nós lembramos, né, em Mateus, Jesus disse, ali na oração do Sermão do Monte, depois que ele termina, né, as bem-aventuranças, e ele diz, Mateus 5, que nós deveríamos ser santos como Deus é santo. Sede santos como Deus é santo. O apóstolo Pedro também vai mencionar essa questão de nós sermos santos, assim como Deus é santo, na sua primeira epístola, capítulo 1, versículo 16, se eu não estou enganado. Então, importante nós olharmos e termos essa visão de Jesus. Jesus está estabelecendo o padrão de santidade. Jesus está estabelecendo que o Pai é santo, que o Pai é a referência de santidade, que o Pai é a referência daquilo que nós devemos caminhar e conformar-nos à santidade, que é o próprio Pai. Então, no versículo 12, tomando, então, essa visão, né, essa ideia principal estabelecida por Jesus na sua frase de oração do 11, Pai Santo, nós entramos no versículo 12, então. Quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome, que me deste, e protegi-os, e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. Lembrando que Jesus está orando de modo audível para que eles tomassem conhecimento daquilo que estava sendo pedido, postulado por Jesus ao Pai.
Jesus então afirma que enquanto ele estava fisicamente, visivelmente, no seu ministério terreno, com estes homens, com estes primeiros discípulos, os 11 apóstolos, ele os guardava, ele os protegia, ele estava à frente deles, para que nenhum deles se perdesse, para que nenhum deles se extraviasse, para que nenhum deles deixassem ser consumidos ou corrompidos pelo mundo. Nessa visão de Jesus, aquilo que está no coração de Jesus é que esses homens que vão agora ser enviados ao mundo, eles sejam guardados, eles tenham um respaldo, eles tenham uma proteção que não procede da força natural humana, que não procede dos recursos humanos, mas ele está colocando que quem os guardava enquanto estava vivendo no seu ministério terreno era ele, Jesus, que assumiu cuidar e guardar de todos os seus discípulos. Judas se desviou, Judas se perdeu, Judas, de fato, tomou o caminho da perdição, como Jesus está dizendo aqui, porque já havia uma profecia a respeito disso, mas os demais estavam sendo cuidados, guardados e amparados pelo Senhor. Quando nós olhamos isso, irmãos, não há como nós deixarmos de observar o amor que Jesus tinha por eles. E este amor de Jesus por esses primeiros discípulos, evidentemente, é o amor que permeia a nossa relação com ele até hoje. Jesus ama a sua igreja, ama os seus discípulos. E ele nos guarda, e ele nos protege. Ele assumiu essa condição de ser o Emanuel, Deus conosco, que estaria conosco todos os dias. Cada situação que nós vivemos hoje, cada circunstância, cada dificuldade, cada prova, nós não estamos desassistidos, nós não estamos desamparados. Se Jesus não está no seu ministério terreno hoje, porque ele já está no seu ministério celestial, em Romanos 8:34 e Hebreus 7:25 nos dizem que Jesus vive a interceder por nós e que ele é poderoso para guardar e cuidar a todos aqueles que a ele se achegam, vivendo sempre a interceder por eles. O apóstolo Pedro nos diz que nós somos cuidados por Deus. O poder de Deus tem operado em nossas vidas e nós somos cuidados, guardados pelo poder de Deus. Jesus, enquanto homem, viveu com a preocupação de guardar, proteger, amparar, sustentar os seus discípulos. Porque é assim que Deus age. Porque é assim que Deus realiza a sua obra. Para que aqueles que estão com ele experimentem da sua maravilhosa pessoa e recebam em plenitude tudo aquilo que Deus é. Quando Jesus ora dessa maneira, ele está então dizendo que havia uma condição que permitiu que os discípulos chegassem até aquele momento salvos, seguros. Mas Jesus estava dizendo: eu estou partindo, vou deixá-los fisicamente, não estarei mais com eles visivelmente, mas vou enviar o Paráclito, vou enviar o outro Consolador, o outro ajudador, aquele que estará com esses 11 diariamente, que foi a promessa que Jesus fez, dizendo que o Paráclito estaria conosco até a consumação dos séculos. Então, no versículo 13, irmãos, nós olhamos o que Jesus está dizendo: mas agora vou para junto de ti, e isto falo no mundo, para que eles tenham o meu gozo completo em si mesmos. Jesus, então, faz uma ligação maravilhosa, que estes homens que estão sendo
e que foram guardados por Jesus no nome de Deus, né? Isso é maravilhoso, né? Quando Jesus diz assim, olha, eu os guardava no teu nome, Jesus está dizendo abertamente, claramente, que ele recebeu da parte do Pai o direito, o direito de se apropriar da plenitude de Deus, para que a plenitude de Deus, representada no nome, né, o nome indica a natureza, o nome indica a pessoa, o nome indica o poder. Fazer algo no nome significa que está revestido, está autorizado a explorar a própria pessoa do Senhor, a própria pessoa do Pai. Jesus dizendo, né, guardava-os no teu nome, ele amplamente assegura aos seus discípulos e a esses que ouvem a oração que o nome é o próprio Deus. Jesus guardava os discípulos e os guardou e os cuidou em Deus, no poder de Deus. Salmo 20, versículo 1 diz assim, Salmo 20, versículo 1, o Senhor te responda no dia da tribulação. O nome do Deus de Jacó te eleve em segurança, ou em outras traduções, te proteja. O nome do Deus de Jacó te proteja, te mantenha em segurança. Quando Jesus disse, então, que guardava no nome, Jesus está dizendo que guardava no poder de Deus, que eles eram protegidos pelo poder de Deus, que eles estavam revestidos e protegidos por Deus, no poder de Deus. Davi, quando vai lutar com Golias, diz para Golias, você vem a mim com espada e escudo, eu vou a ti em o nome do Senhor dos Exércitos. Eu vou a ti no poder do Senhor dos Exércitos. Então, o nome tem tanto essa conotação, né, de poder, como de autoridade, representando e falando do próprio Deus. Último versículo sobre o nome, importante para a gente ter esse entendimento do que representa o nome de Jesus para nós hoje. Provérbios 18, 10. Torre forte é o nome do Senhor, a qual o justo se acolhe e está seguro. Torre forte é o nome do Senhor, a qual o justo se acolhe e está seguro. Irmãos, foi dado aos homens um nome, pelo qual importa que sejamos salvos, que sejamos libertos, que sejamos protegidos, cuidados, sarados. Esse é o nome de Jesus. Que o Espírito Santo nos faça perceber o que bênção, que dádiva é nós termos o nome do Senhor em nossas vidas. Porque assim como no Antigo Testamento o nome protegia, guardava o nome de Jeová, indicando o poder e autoridade, hoje a igreja, ela tem o nome do Senhor Jesus. E ela age no nome do Senhor Jesus. E ela é guardada no nome do Senhor Jesus. Porque nós pertencemos a Ele, né? Então, o versículo 13, Jesus está dizendo, olha, agora eu vou para junto de ti, Pai. E eu estou orando e dizendo isso, para que eles saibam que eu estou indo junto a ti, para que eles tenham o meu gozo completo neles. Para que eles percebam que eu fui enviado do Senhor, realizei a minha missão, realizei o meu propósito, né? Claro que aqui ainda Jesus ainda não havia sido crucificado, mas como estava às vias, Jesus usa dessa linguagem, já vendo a sua obra consumada, está dizendo, eu estou indo agora para junto de ti, e estou falando isso para que eles saibam que eu volto para o Senhor, volto para o Pai, e que eles se alegrem, porque isso representa que eu cumpri plenamente a minha obra.
e que eles possam se alegrar pelo fato de que agora eu estou com a obra completa e que, realizada a obra, consumando todo o propósito de Deus, inclusive o derramamento do Espírito, que permitiria aos homens redimidos serem habitados pelo Espírito Santo e participarem da comunhão de amor da Trindade. Jesus está dizendo: alegrem-se, porque agora, nessa esfera de amor, que o Pai que me ama e eu amo o Pai, e aqueles que guardam a minha palavra e amam a minha palavra, eu e o Pai viremos e faremos morada neles. Este amor declarado, né, como Jesus falou em João 16, o Pai vos tem amado. Jesus está afirmando aos discípulos, aqueles primeiros 11 discípulos, que eles já eram amados pelo Pai e que ele, Jesus, havia amado os discípulos e os amaria até o fim. E ele está dizendo: se alegrem, porque a obra está completa e vocês vão poder agora viver uma esfera de amor. Porque o Senhor viria tirar todos os homens, né? Ou viria tirar os homens do império das trevas e colocá-los no reino do Filho do seu amor. Por isso que Jesus está orando, Senhor, que eles tenham uma alegria completa, porque agora eles terão acesso à verdadeira e única esfera genuína de amor, o amor da Trindade. Quando ele coloca essa questão, irmãos, de gozo completo, Jesus está dividindo conosco que a alegria que ele sentia de ter completado a obra do Pai, ter completado a sua missão, deveria atingir a cada um dos discípulos, e eles deveriam se alegrar, porque, sabendo que Jesus havia completado aquilo que lhe havia sido dado, eles estariam na iminência de serem enviados para viverem a missão deles. Mas agora, numa esfera de amor, amados, guardados, protegidos, e durante toda a vida deles, eles experimentariam o amor. E nem mesmo a morte deles poderia separá-los do amor de Cristo. O que poderá nos separar do amor de Cristo? O apóstolo Paulo pergunta. Indaga. Porque Paulo havia entendido que seria ter a alegria completa neles, porque a esfera do amor de Deus for aberta, a Trindade abriu a esfera do amor. Irmãos, por que nós sentimos paz? Por que nós sentimos segurança? Ainda nas nossas inúmeras lutas? Porque nós temos a convicção de que Deus nos ama e que nada pode nos separar do amor de Deus. Versículo 14. Eu lhes tenho dado a tua palavra e o mundo os odiou porque eles não são do mundo, como também eu não sou do mundo. Olha que frase maravilhosa na oração de Jesus. Jesus está dizendo ao Pai a respeito dos seus discípulos: eu tenho transmitido aquilo que eu recebi. Jesus está dizendo que entregou a estes homens aquilo que o Pai havia lhe entregue. E aquilo que o Pai havia entregue a Jesus era exatamente, irmãos, a palavra. O verbo, o logos, estaria se revelando, e como de fato se revelou. E ele, Jesus, estaria transmitindo todas as suas palavras aos seus discípulos. E aquelas palavras que eles não entenderiam naquele momento, porque não tinham ainda recebido o Espírito haveria de guiá-los e conduzi-los em toda a verdade, no momento em que eles fossem preenchidos, habitados pelo Espírito Santo. Então, quando Jesus está dizendo, estes homens têm recebido a tua palavra, estes homens agora, eles são distintos
Eles não são como as pessoas que estão no mundo, que odeiam a tua palavra. Eles não são como as pessoas que, ouvindo a tua palavra, rejeitaram. Eles não são esses judeus que estiveram 3 anos me acompanhando e ouvindo, e que me rejeitaram. Veio para os que eram seus, e os seus o rejeitaram. Mas estes 11 não são como os demais. Eles têm recebido a palavra. Eles receberam esse presente, irmãos. Que o Espírito Santo possa clarear, iluminar o que Jesus está orando aqui, dizendo o que ele deu aos homens. A palavra de Deus. A pura palavra de Deus. Ela foi dada aos homens. Ela foi transmitida aos homens, aos discípulos. E esta palavra hoje está na igreja, e a igreja é coluna e base desta palavra, que é verdade, como nós vamos ver. Quando Jesus disse, então, isso, ele faz uma relação, ou ele faz uma comparação. Os que recebem a palavra não têm acolhida no mundo, porque a palavra, que é luz, denuncia as trevas do mundo, e o mundo os odiou. O mundo, lembrando, irmãos, o mundo é esse sistema, é essa sociedade sem Deus, sem a sua palavra. O mundo é este ente, nós poderíamos dizer, que tem um príncipe, que tem um governante, que tem um regente, que é Satanás, e que leva as pessoas a viverem distante de Deus, e leva as pessoas a viverem alheias a Deus. Mas quando a palavra de Deus ela é recebida por um homem, este homem, então, experimenta o reino de Deus, experimenta agora, pelo Espírito Santo, uma renovação da sua mente. Ele recebe o Espírito e o coração novo. E a palavra de Deus é inscrita no coração e na mente. E ele pode viver agora segundo a palavra de Deus e não segundo o mundo. No Evangelho de João, mesmo, no capítulo 8, Jesus disse, né? Porque eu lhes tenho transmitido as palavras que me deste. Então, Jesus recebeu as palavras, os ensinos, né? Do Pai e passou para os discípulos. Esses discípulos, preenchidos e regenerados e habitados pelo Espírito Santo, se tornam os apóstolos. E sobre a palavra e o ensino dos apóstolos, a igreja é edificada. E perseveravam diariamente na doutrina dos apóstolos. Jesus, então, recebe a palavra do Pai, transmite aos 11, e posteriormente, esses 11, a partir do Pentecostes, com os demais que estavam ali, com os demais 120, eles, irmãos, levam a palavra de Deus por toda a terra, a ponto de nós estarmos hoje aqui, em 2022, 2000 e poucos anos depois, recebendo as palavras que esses 11 homens receberam de Jesus e, a preço de suas vidas, entregaram e difundiram a sua palavra para outros homens, homens no sentido de homens e mulheres. E a igreja, irmãos, está na terra porque estes homens foram fiéis. Se nós olharmos para o futuro da minha e da sua vida, da nossa linha de jornada, quantos homens e mulheres nós temos influenciados porque nós temos transmitido a palavra de Deus? Quantos homens e mulheres nós temos influenciado porque tem recebido pelo nosso testemunho a palavra do Senhor? Se os irmãos quiserem anotar, Salmo 119, 140. Puríssima é a tua palavra. Salmo 119, 140. Puríssima é a tua palavra, por isso o teu servo a estima.
A palavra de Deus tem uma condição única, exclusiva, até mesmo o uso dessa palavra puríssima, ela tem um significado de substância absoluta, de algo pleno, de algo ah, total. A ideia aqui é que a palavra de Deus, ela é tudo, ela é perfeita, ela é completa, ela é separada de tudo. E quando essa palavra vem ao homem, vem ao seu servo, este servo a estima, este servo a valoriza. Querido irmão, querida irmã, veja no seu tempo de 24 horas, qual é o tempo que a palavra puríssima de Deus tem ocupado a sua vida, a minha vida. Salmo Hebreus 4:12, um versículo muito conhecido, porque a palavra de Deus é viva e eficaz. A palavra de Deus é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes e penetra ao ponto de dividir alma e espírito, junto e medulas, e apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Hebreus 4:12. Aonde nós encontramos uma palavra que é viva, que tem o poder de alimentar o teu espírito e nos tirar de qualquer estado de apatia, de desânimo. O salmista diz, né? Vivifica-me segundo a tua palavra. Quando me encontrei, né, a minha alma já desfalecia. O salmista ora, vivifica-me segundo a tua palavra. A palavra de Deus, ela é viva, irmãos. Ela alimenta algo que nada e ninguém pode alimentar, que é o espírito humano. O que alimenta o espírito humano é a palavra de Deus. As minhas palavras são espírito e são vida. Quem de mim se alimenta, por mim viverá. A igreja, para a igreja, foi dado um tesouro inestimável que é a palavra de Deus, a Bíblia. A Bíblia precisa ocupar o nosso coração, ocupar a nossa mente. A Bíblia precisa ser inscrita nos umbrais das portas, né? Precisa ser inscrita no nosso coração. A Bíblia, a palavra de Deus, precisa ser meditada de dia e de noite, de dia e de noite, de dia e de noite, a ponto de nós estarmos com o coração habitado pela palavra de Deus. Irmão querido, amado, considera diante do Senhor. Se você, se eu, nós temos dedicado um tempo genuíno à palavra de Deus, ao estudo, à meditação. Se nós temos dedicado à oração em cima da palavra de Deus. Se na agitação do nosso dia nós temos percepção de que nós precisamos dessa palavra habitando ricamente no nosso coração. Ricamente, ricamente. A palavra precisa estar tão viva em nós que o nosso desejo é de estar com as pessoas para falar da palavra, porque a boca fala do que está cheio o coração. E a maravilha do Evangelho, irmãos, é que o Senhor nos dá oportunidade de arrependimento diariamente. Se eu ou você, nós estamos distante da palavra de Deus, se nós estamos distraídos, se nós deixamos a palavra, estamos ocupados com tantas coisas, nós podemos nos arrepender agora, nesse instante. Senhor, perdoa porque eu não tenho considerado a tua palavra um tesouro, que eu não tenho dado o valor devido a ela, que eu não tenho me entregue a tua palavra. Quando nós entendemos que Jesus está, porque o mundo odiaria os apóstolos, Jesus está dizendo que esta palavra é a palavra de Deus, que seria a espada para eles vencerem o mundo, que a palavra de Deus seria a condição para eles prevalecerem sobre o mundo, sobre o maligno, que eles poderiam, pela palavra, agora experimentar vitória e não derrota. Jesus diz ao Pai que a palavra foi dada, a palavra foi entregue. E a reação disso é que esses homens agora, com a palavra, eles são odiados. A igreja é odiada porque ela detém a palavra de Deus. A palavra de Deus manifesta a mente de Deus, o seu propósito.
A palavra de Deus manifesta o juízo e o julgamento de Deus. A palavra de Deus manifesta não somente o amor e a salvação em Cristo Jesus, mas a palavra de Deus revela todo o propósito de Deus. E tendo os homens amado mais as trevas, se afastaram da palavra que é a luz. Então, a oração vai mostrando que eles precisariam ser guardados. E no versículo 15, irmãos, veja o que é dito. Não peço que os tire do mundo, e sim que os guarde do mal. Jesus continua, então, declarando para o Pai, eles não podem ser retirados do mundo, porque eles são a continuidade daquilo que eu fui enviado para realizar. E Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus, agora que foi entregue, a continuidade da obra de amor de Deus ao mundo, às pessoas, né? Entenda-se o mundo, as pessoas, passaria necessariamente pelos 11. Se os 11 fossem retirados do mundo, como que o amor de Deus à humanidade poderia prosseguir se Jesus estaria sendo retirado do mundo? Se ele estaria voltando ao Pai? Os 11 precisariam permanecer porque sobre eles estaria a palavra que edificaria e fundamentaria a igreja. Então Jesus diz: não peço que os tire do mundo, e sim que os guarde do mal. A palavra mal pode ser tanto nesse sentido que aparece na nossa versão, ou maligno, né? Indicando Satanás. E os irmãos entendem que o significado mais adequado aqui é que os guarde do maligno. Porque Jesus já havia falado 3 vezes a respeito do príncipe do mundo, que viria, que à medida que ele fosse crucificado, chegaria a hora do príncipe do mundo, né, de ser derrotado. Então, Jesus diz assim: não os tire do mundo, mas os guarde do maligno. Guarde esses 11 para que eles completem a missão. Guarde esses 11 para que eles não sejam enganados pelo mundo e que não sucumbam diante do mundo. E a oração de Jesus foi atendida. Que os 11, depois Matias é incorporado ao corpo apostólico, né? Matias é incorporado ao conjunto, né, dos 11 em Atos, mas Jesus tem nesses 11 essa oração sobre eles. Não deixe que o maligno impeça deles realizarem a obra que eu os destinei. Jesus disse a Pedro: Pedro, eis que Satanás peneirou a vossa alma, mas eu roguei por ti para que permanecesse e pudesse, então, fortalecer os seus irmãos. Jesus está orando e continua orando, como nós vemos, né? O ministério celestial de Jesus é de interceder pela sua igreja, é de interceder por mim, pelo irmão, pela irmã. Jesus intercedeu por nós hoje, Jesus intercederá amanhã. Não há um dia sequer, irmãos, na nossa vida, que nós vivamos sem que Jesus esteja intercedendo por nós. Nenhum dia, nenhum momento, nenhuma circunstância. Nós nunca vivemos um momento sequer, um minuto, sem que Jesus estivesse intercedendo por nós. E ele continua intercedendo até hoje. E por causa dessa intercessão, aquele que começou a boa obra há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Vamos seguir? Eles não são do mundo, como também eu não sou. Versículo 16. Eu não sou do mundo, como também... Eles não são do mundo, como também eu não sou. A oração é: Pai, eles hoje já agem e têm o propósito que eu tenho. Eles estão cientes da missão, da comissão, da tarefa que está sobre eles. Eles já não estão conformados a essa sociedade que se opõe
a ti. Eles não pertencem ao mundo. Eles não devem dar satisfação ao mundo. Eles não vivem para agradar ao mundo. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Essa verdade, irmãos, e claro, se aplica a nós, porque nós também não somos mais do mundo. No versículo 6, né, desse capítulo, Jesus, orando ao Pai, disse, né, que estes 11 foram tirados do mundo. Agora foram colocados no nome de Deus, guardados no nome de Deus. E que, com a partida de Jesus, eles continuariam agora a missão no mundo, guardados pelo poder do nome de Jesus. E eles, então, seriam esses que estariam trazendo e levando o evangelho em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. E o Espírito Santo, habitando neles, os faria testemunhas. Não é isso que é dito lá em João 15, né? E o Espírito testemunhará de mim e vós também. Atos também diz, né? E recebereis poder e sereis as minhas testemunhas. Romanos 12, 1 e 2 é aquele versículo que nós conhecemos, né? Por que eu vou falar desse versículo? Para que nós entendamos o que Jesus diz quando eles não são do mundo. Eles não estão mais conformados, não estão agindo mais segundo o mundo, não tem mais os hábitos, nem mesmo os hábitos oficiosos, ritualísticos do povo de Israel até aquele momento que Jesus estava. Esses homens não estavam dentro do templo onde o sinédrio estava dirigindo e onde ali havia um ritual sem a presença de Deus. A presença de Deus estava agora no templo móvel que era Jesus. E a presença de Deus estaria agora neste templo ampliado que é a igreja, a casa de Deus. O mundo é a oposição a Cristo, a oposição a Deus, a oposição à igreja. E Romanos 12, 1 e 2 nos diz que nós não devemos nos conformar com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. E como nós somos transformados pela renovação da mente, irmãos? Como que nós podemos alcançar uma condição igual à de Jesus? Mas transformai-vos pela renovação da mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amados irmãos, não vos conformeis a este século. Não assumam os valores deste mundo, desta entidade, desta sociedade sem Deus, que busca os seus próprios prazeres, que ridiculariza a Deus e a sua palavra, que tenta a todo custo apagar Deus da história da humanidade, que diz que nós somos criados e que nós surgimos do caos, de uma explosão. Porque se Deus não está na criação, ninguém é obrigado a fazer a vontade de Deus. Essa sociedade que diz que nós somos o próprio Deus de nossas vidas. Uma sociedade que diz que não existe verdade, que cada um tem a sua verdade. E que cada um deve viver a sua verdade. Mas o versículo 17 nos diz: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Irmãos, é aqui que nós temos o núcleo, o centro da missão dos 11, daquilo que aconteceria com os 11, daquilo que viria a acontecer com a igreja na sua totalidade, até hoje e até o dia de Cristo. É com base nisso, neste versículo 17, que as nossas vidas são alicerçadas, que a igreja encontra sustento, amparo.
Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Primeiro, irmãos, nós já sabemos, né, ouvimos inúmeras vezes, a palavra santo, ela significa distinto, separado, reservado, tirado daquilo que é comum e colocado à parte. E por isso que eu quis ler o versículo 11. Pai Santo, Deus é santo. Os anjos dizem santo, santo, santo. Os anjos proclamam a glória do Senhor, dizendo santo, santo, santo. Deus é santo. E quando Jesus está dizendo assim, santifica-os, Jesus está colocando uma questão profundíssima. Estes homens foram tirados do que é comum, foram retirados do mundo, foram separados para um propósito. Eles não servem mais para o mundo, não estão mais a serviço de Satanás, do pai da mentira. Eles vivem agora com uma missão, eles vivem agora com um propósito, eles vivem agora para uma tarefa, um encargo. Eles são para Cristo. Eles estão colocados a serviço do Senhor. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Esses 11 estavam dedicados, destacados para esse ofício sagrado, que seria ser testemunha do Senhor e levar a palavra do Senhor. E ser essa palavra o fundamento da edificação da igreja. Tem um versículo que eu mencionei para os irmãos, né, 1 Pedro 16, porquanto está escrito, sede santos, porque eu sou santo. A santificação envolve, então, esse processo, irmãos, a interior, de mudança, quando nós recebemos um novo espírito e um novo coração. As duas promessas, né, ou os dois itens da aliança que seria feita, que está declarado lá em Jeremias e que é repetida em Hebreus, mostrando que essa aliança seria e será ainda a ser cumprida plenamente, mas foi antecipada para a igreja, para que ela recebesse o Espírito. E recebendo o Espírito, receberia um novo coração para amar o Senhor, para amar a sua palavra. E teria no seu coração inscrita a lei de Deus. É nesse processo que diariamente nós estamos sendo separados com a habitação da palavra de Deus. Santificar, fazer com que eles se destinem, sejam destacados para servir à vontade de Deus, para servir ao reino de Deus, através da verdade. E aí Jesus diz, né, uma profunda revelação, a tua palavra é a verdade. Irmãos, então, neste universo, há uma questão posta, um fundamento imutável. A palavra de Deus é a verdade. Não é uma verdade. A palavra de Deus é a verdade. E a igreja é a coluna e base desta verdade. Eu e os irmãos estamos carregando a verdade do Evangelho. E por isso que o mundo nos odeia. Porque nós não manifestamos aquilo que nós achamos. Nós revelamos, nós comunicamos a verdade do Evangelho, a palavra de Deus, que nos foi dada, que foi trazida pelos apóstolos, que a igreja está edificada nesta palavra. Quando nós falamos e os assuntos do cotidiano, as questões mais delicadas que a sociedade tem vivido, elas são todas postas na palavra de Deus. E quando nós somos apresentar, nós não falamos desses assuntos segundo o que nós achamos, mas nós dizemos, assim diz a palavra de Deus. É essa a verdade. É nisso que nós estamos alicerçados.
É por isso que nós vivemos. Para que esta palavra, que não pode ser contestada, que não pode ser refutada, que é infalível, a palavra de Deus é infalível. Ela é atemporal e acultural. Ela não depende de cultura, ela não depende de tempo, de época. A palavra de Deus, ela é presente. Céus e terras passarão, mas a minha palavra não passará. E nós somos confrontados hoje o tempo todo, porque o pai, o príncipe deste mundo é o pai da mentira. E ele conta as mentiras e as pessoas reproduzem as mentiras. Nós vivemos momentos inimagináveis, irmãos, no que diz respeito a fundamento, costume, moral, sem que a obra de Deus seja especificamente nesta área, mas que passa por isso, porque à medida que nós temos a mente renovada com a palavra de Deus, nós ganhamos, pelo Espírito Santo, uma vida santa. E alimentamos essa vida santa segundo a palavra de Deus. O que é comum, rotineiro no mundo, o que é aceitável, o que cada um pode escolher, o que cada um pode dizer que é. Nós encontramos na palavra de Deus aquilo que é a verdade. E por isso que o Senhor orou: guarda-os do maligno. Não permita que eles percam e sejam submetidos ou sejam sujeitados ao mundo. Os irmãos se recordam quando o Senhor disse que nós, né, os discípulos, são o sal da terra. Se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? É o texto de Mateus 5, né? Para mais nada serves, para mais nada presta, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Nós estamos nessa terra. Nós estamos aqui hoje como esse sal. E uma das virtudes ou qualidades ou propósitos do sal é impedir a degradação ou retardar a degradação. Nesse sentido, irmãos, nós na Terra estamos para impedir a degradação do gênero humano, a degradação da sociedade. Não no sentido de que isso não vai acontecer, mas é que nós retardamos, porque essa é uma ação do sal. O sal, quando joga, né, o sal cobre a carne e permite que essa carne ela não apodreça, não se corrompa, não pereça. O sal permite que ela tenha um período longo com qualidade. No final, claro, isso virá a apodrecer. E no final, claro, o Senhor julgará a todos. Mas enquanto nós, como igreja, estamos na terra, nós temos esse chamado a retardar a corrupção do gênero humano. A maneira que nós vivemos, o que nós ensinamos, o que nós pregamos, o que nós testemunhamos, é diferente completamente do mundo. A palavra da cruz é loucura. Viver para Jesus e para Deus, consagrado a Ele, é loucura. Mas se nós, irmãos, cedermos e flexibilizarmos a verdade do Evangelho conforme a sociedade, nos amoldarmos aos ambientes, nós vivemos um estado de corrupção no sentido pleno da palavra. Se a igreja não se posicionar contra os corruptos, se a igreja não manifestar os seus valores contra a degradação, se a igreja não aderir, não abraçar os valores de Deus, nós nos tornamos sem sabor. Nós não podemos caminhar em jogo desigual. Nós não podemos caminhar com os ímpios. Nós não podemos caminhar com aqueles que não se sujeitam ao Senhor. Mas nós devemos testemunhar.
Ó, amados irmãos, o versículo 18 diz assim: assim como tu me enviastes, assim como tu me enviastes ao mundo, também eu os enviarei ao mundo. Vou ler de novo. Assim como tu me enviastes ao mundo, também eu os enviei ao mundo. Aquilo que nós falamos, né? Esses 11 são a continuidade do ministério do Senhor, no sentido de promover o anúncio das boas novas, do Evangelho, da salvação em Cristo Jesus, da vinda do Logos, a palavra de Deus aos homens, que o Salvador veio aos homens, e Jesus está dizendo assim: Pai, eu não peço que o Senhor os tire do mundo, mas que o Senhor, assim como o Senhor me enviou, eu os envio ao mundo. Também eu os enviei ao mundo. Eles foram esses, né? Esses 11, mas esse versículo, evidentemente, se estende a todos nós. A igreja tem uma missão com relação ao mundo, irmãos, de levar o evangelho às pessoas. O mundo nos odeia. É importante nós entendermos isso. O mundo, como essa sociedade extiente, sem Deus, contra a verdade, regido pelo maligno, pelo príncipe deste mundo, odeia a verdade do evangelho, porque odeia a Cristo e odeia a Deus. Mas nós fomos enviados às pessoas que estão no mundo, assim como nós éramos no mundo. Nós somos esse braço de Deus na terra, a igreja, que vai ao mundo, anuncia o evangelho e tira as pessoas do mundo e coloca no reino do Filho do seu amor por meio da verdade, da palavra de Deus, que é a verdade. Por isso que o nosso chamado não é para nós nos retirarmos da sociedade, nos afastarmos das pessoas, vivermos como eremitas, vivemos em monastérios, em mosteiros. O Senhor não nos quer isolado das pessoas, mas o Senhor nos envia às pessoas, porque Deus amou as pessoas e quer que as pessoas sejam salvas. E Jesus, amando a vontade do Pai, a si mesmo se entregou para que a vontade do Pai de salvar os homens pudesse ser feita. A minha vida ninguém a tira, eu a dou voluntariamente. Jesus foi neste propósito, de amar os homens, de amar as pessoas, de se entregar. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A igreja está enviada ao mundo. Nós temos uma missão no mundo. Todos nós, irmãos, todos nós somos missionários no sentido de termos uma tarefa, de termos uma comissão. Nós somos embaixadores de Cristo. Aonde? No seu local de trabalho, na minha família, na sociedade, com as pessoas que eu vivo. E nós somos estas pessoas que, como sal, estão influenciando e não sendo influenciados. O maligno quer tirar a nossa vida, quer nos matar, quer roubar, quer destruir, quer fazer com que os filhos de Deus se conformem a este século. Não tem problema, faça isso, faça aquilo outro. Oh, amado Senhor Jesus, nós devemos considerar isso seriamente, irmãos. Qual tem sido a nossa responsabilidade com as pessoas que estão ao nosso redor? Qual tem sido a nossa responsabilidade de vivermos com o propósito de tirarmos as pessoas do império das trevas e trazermos para o reino do Filho do seu amor, por meio do Evangelho? O Paráclito foi dado à igreja para que a igreja pudesse viver desta maneira, sendo conduzido à verdade. Santifica-os na verdade, a tua palavra é verdade. E o que o Paráclito veio fazer? Veio nos guiar, veio nos conduzir à verdade. E quando nós nos entregamos a buscar a palavra de Deus, a meditar, a refletir, nós entendemos que nós temos responsabilidade sobre as vidas que estão ao nosso redor.
de sermos luz e sal, de sermos uma barreira para que o pecado, a imoralidade, a perversidade, a maldade não continue progredindo, mas que no tempo que nós formos mantidos na terra, nós possamos resistir ao maligno, que nós possamos ser essa barreira contra todo o estado de imoralidade presente. Versículo 19. É a favor deles que eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. Esse é um versículo que inicialmente, né, ele deixa um questionamento para nós, se nós olharmos. Mas Jesus era santo, por que ele precisava se santificar? Aqui não é o sentido de santidade como uma pureza, porque Jesus foi gerado pelo ente santo, né? Jesus foi gerado pelo Espírito Santo, sendo um ente santo. Jesus, ele invadiu a humanidade, né? Invadiu o mundo, se encarnando, sendo gerado pelo Espírito Santo em Maria, se revestiu da carne humana, mas sem o elemento do pecado. Então, ele não tinha uma necessidade de purificação do seu interior, como nós temos hoje. Mas o que Jesus está dizendo é que esse santifico eu me consagro, eu me separo, eu me reservo para eles. Eu me consagro para que a sua vontade, Pai, seja cumprida em mim, para que eles possam também ser consagrados na verdade. Esse versículo é a ligação da obra do Senhor, da sua visão de responsabilidade. Eu vou me consagrar, me dedicar inteiramente em cumprir a vontade do Pai, para que estes 11 e aqueles que vierem a ter depois dos 11 possam também experimentar uma consagração. Irmãos, a oração de Jesus é para que homens e mulheres sejam inteiramente consagrados a Ele. Para que nós tenhamos uma visão definitiva e clara, que nós não temos expectativa nenhuma neste mundo, porque este mundo jaz no maligno. E nós pertencemos e estamos nas regiões celestiais em Cristo Jesus. O nosso reino é o reino dos céus. A nossa lei é a lei de Cristo. As nossas ações são as que são guiadas pelo Espírito Santo por meio da palavra de Deus que habita em nós. Nós não temos nada com este mundo. Nós não temos expectativa de melhora alguma deste mundo, porque ele não vai melhorar. Nós estamos aqui vivendo, aguardando, porque há um grito, há um ardor no nosso coração de encontrar com o nosso amado. O Espírito tem clamado com a noiva, vem. Nós não queremos enriquecer, nós não queremos envelhecer bem, nós não queremos ter bens materiais, nós queremos experimentar o poder de Deus em nossas vidas, a ponto de sermos completamente loucos, consagrados, entregues ao Senhor. O que nós desejamos é viver com um vem latejando no nosso coração, vem, Senhor Jesus. O que nós desejamos é que haja uma compaixão no nosso coração pelas pessoas que andam como se não tivessem pastor e que elas estão perdidas. Mas nós recebemos uma comissão, nós recebemos uma missão de nós irmos ao mundo, saindo de nossas casas, de estando com as pessoas. Os irmãos entendem, né? Que eu estou dizendo de sair de casa. Você pode estar indo ao mundo no sentido de levar o evangelho dentro da sua casa, pelo telefone, pelos meios que nós temos, mas a ideia é que nós somos enviados. Que o Espírito Santo de Deus possa gravar isso no nosso coração. Nós somos enviados. Nós estamos em missão. Mas nós devemos nos alegrar. Porque quando nós entramos no mundo, entendam, né? Quando nós entramos combatendo esse império das trevas, anunciando a vinda do Messias, anunciando a encarnação do Salvador,
anunciando que o Cordeiro recebeu sobre si o pecado de todo homem, anunciando que o desejo de Deus é que todo homem seja salvo e chegue ao pleno conhecimento da verdade, mas que Deus não parou somente num desejo, num sonho, numa ambição. Deus deu os meios, Deus equipou o homem para que ele experimentasse plenamente a salvação através do Espírito Santo. É o Espírito Santo habitando em nós que tem nos santificado por meio da palavra de Deus, que é a verdade. E esta verdade nos santifica. Que também sejam santificados na verdade. Nós terminamos aqui, irmãos. Não há uma maneira de nós sermos santificados, de nós sermos consagrados, de nós sermos separados, reservados, entregues ao Senhor e ao seu Evangelho, se nós não tivermos com a palavra de Deus como verdade, como realidade habitando em nós. Esta palavra precisa transformar os nossos corações, transformar a nossa mente. Essa palavra precisa evidenciar que nós somos, de fato, enviados. E todos precisam saber. Nesta missão, não existe agentes ocultos. Nós precisamos testemunhar. E o poder de Deus está em nós pelo Espírito Santo, através da palavra de Deus, que é verdade. Irmãos, não temamos anunciar a palavra de Deus em qualquer ambiente, em qualquer circunstância. Nada podemos contra a verdade, senão a verdade. É o texto de 1 Coríntios 13:13. Nada podemos contra a verdade, senão a verdade. Não há um outro caminho para nós, senão sermos testemunhas da verdade, coluna e base da verdade. Louvado seja o Senhor. Que Deus nos leve, irmãos, a buscar essa consagração, a buscarmos essa renovação, buscar as coisas do alto, pensar nas coisas do alto. Que a palavra de Deus seja um tesouro para nós inestimável, né? Como o autor de Provérbios diz, que nós devemos vender tudo, tudo, para termos a sabedoria, né? Para termos a verdade, para termos Cristo, a sua palavra. Que a igreja seja tão renovada, que nós, como Assembleia, sejamos tão renovados, que haja um ardor em nós para servir ao Senhor, anelando e desejando a vinda do Senhor e tirando do mundo o maior número de pessoas e nos entregando a isto. E que, se for da graça de Deus, o agrado de Deus, que nós venhamos até mesmo morrer por isso, irmãos. Que Deus possa, se esse for o caminho que Ele tem para nós, nos levar a sermos mártires. Porque senão, não há sentido algum para nós vivermos. Alguém já disse, né? Se nós não temos um motivo para morrer, não há razão para nós vivermos. Se nós não encontrarmos motivo para nós nos consagrarmos verdadeiramente ao Evangelho, não há sentido em nós sermos cristãos. Se não há um zelo, um ardor, uma gratidão, se nós não estamos sendo vivificados nesse dia, avivados nesse dia, se não há um amor pelos irmãos, uma compaixão pelos irmãos, uma gratidão por nós vivermos em família, por nós termos e vivermos uma assembleia, se nós não sentimos gratidão de podermos partir o pão em memória do Senhor amanhã, como Deus poderá dar essa oportunidade para nós, se assim Ele permitir. Se nós não tivermos um desejo ardente de amanhã estarmos tomando do pão e do cálice, porque este foi o caminho que o nosso Senhor, o nosso Salvador, tomou para dar a nós a vida e a vida eterna e a vida em abundância e revelar a verdade. Se nós não estivermos dispostos a pregar o evangelho, apacentar, pastorear os irmãos, qual a razão de nós estarmos vivendo? Nós nos tornamos insípidos? Não, irmãos. Eu creio que não. Meu coração tem tido muita alegria nesses dias e creio que o Espírito Santo tem dado essa alegria para os irmãos. Nós conhecemos a verdade
Nós estamos na verdade. E nós vivemos a verdade e queremos viver mais e mais a verdade. Nós nos consagramos e continuaremos nos consagrando. Irmãos, nos ajudemos a nos consagrar. Irmãos, nos ajudemos a nos santificarmos, a nos separarmos. Promova dentro da sua casa, promova com os irmãos um ambiente de santidade, consagração, de estabelecimento da palavra de Deus. Pastoreemos-nos uns aos outros, cuidemos-nos uns aos outros, visitemos uns aos outros. Aspas, invadamos a casa uns dos outros. E que, dessa maneira, o Senhor tenha uma assembleia ativa, uma assembleia fértil, uma assembleia que gera vidas, porque tem invadido o mundo com violência e tem tomado do mundo aqueles que são do Senhor. Que a graça do Espírito Santo seja com cada um de nós.